Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Primeiramente, quero pedir desculpa para vocês por não aparecer aqui semana passada. Teve alguns probleminhas, mas a partir de hoje, sem falhar, toda terça-feira tem uma palavra de Deus no seu coração. E a partir da próxima mensagem, vamos ter microfoninho na camiseta, para que o som fique melhor, para que você possa ouvir melhor aquilo que o Senhor tem para te dizer. Glória a Deus por tudo isso que eu estou vivendo. É tudo para honra, é tudo para glória e tudo que para Ele seja exaltado. Amém? Então se inscreva no canal, antes de começar a mensagem, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Porque você fazendo isso, você ajuda a mensagem mais longe. E sabe como isso chama? Evangelismo. Talvez você não consegue falar para alguém uma mensagem, mas você enviando essa mensagem talvez pode evangelizar uma pessoa e a vida dela se salva. Que para mim é isso que importa. Não é o quanto de escritos que aparecem para vocês, mas o quanto de almas são ganhas e o quanto de pessoas que eu recebo mensagem falando que a palavra chegou na hora certa e no momento certo. E é sobre isso. Então se inscreva no canal, curte o vídeo e vamos para a mensagem. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mateus 14, isso mesmo. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabe, essa passagem ela é muito conhecida, que fala sobre Pedro andando sobre as águas. Jesus, depois de ter feito a multiplicação dos pães, ele fala para os discípulos dele atravessarem para o outro lado, que ali ele iria estar, do outro lado da margem. E os discípulos começam a atravessar do outro lado, começam a atravessar para o outro lado da margem. Só que no meio da travessia, eles enfrentam uma grande tempestade. Uma grande tempestade se levanta e eles começam a ficar desesperados e estão prestes a afundar. Eles estão prestes a que a tempestade assuma o barco e eles iam começar a afundar. Só que existe um homem que chega andando sobre as águas. Ô irmão, você não entendeu. Ele estava enfrentando uma tempestade enorme, gigante, mas eu tô falando que tem alguém vindo sobre as águas. Eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei a tempestade da sua vida, mas está vindo aí alguém andando sobre o seu problema, sobre a sua tempestade, sobre a sua dificuldade. Está alguém aí andando sobre as águas. Jesus, ele chega andando sobre aquele problema enorme que os discípulos estavam enfrentando. Só que uma coisa que me chama a atenção é que os discípulos olham para Jesus e falam o seguinte: é um fantasma. Jesus olha para eles e fala: não temas, sou eu. E Pedro, ele conhecia a voz de Jesus, porque talvez os discípulos não estavam vendo Jesus, mas nós, quando nós estamos vendo uma pessoa, qual é a outra forma de reconhecer ela? Pela voz. E Pedro, nesse momento, ele já sabe que é Jesus caminhando sobre as águas. Mas ele quer viver uma experiência com Jesus no meio da tempestade. E Pedro fala: Jesus, se for o Senhor mesmo, me chame para ir contigo. E Jesus fala: então venha, Pedro. E é aqui que eu quero chegar. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas enquanto os olhos dele estão focados em Jesus. Enquanto os olhos dele estão focados em Jesus, ele caminha sobre as águas sem sequer ver a tempestade, sem sequer sentir o problema. Ele caminha sobre as águas porque os olhos dele estão focados em Jesus. Mas a Bíblia fala que quando Pedro olha para o lado, quando Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o lado, começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o problema, começa a olhar para a dificuldade que ele está enfrentando, algo acontece. Ele começa a afundar. Quando Pedro tira os olhos de Jesus,
e olha para a tempestade, ele começa a afundar. Na nossa vida não é diferente. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando. Mas eu quero falar algo para você. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos dele. Permaneça olhando para ele. Não importa o problema, permaneça olhando para ele. Porque se você estiver focado nele, não existe tempestade que vai te parar. Não existe problema que vai te afundar. Enquanto os seus olhos estiverem focados em Jesus, você caminha por cima da tempestade. Você caminha por cima do problema. Você caminha por cima da doença, da dificuldade da sua vida. Mas se você olhar para a doença, se você olhar para o problema que está na sua casa, se você olhar para a dificuldade que está na sua casa, em vez de olhar para Jesus, em vez de buscar Jesus, você vai afundar. O meu conselho para você hoje é: não tira os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Mas aí você fala para mim: Vinícius, eu já tirei os olhos de Jesus. Eu já afundei. Eu já desisti da minha família. Eu desisti da cura dessa doença. Eu desisti, eu afundei. Eu olhei mais para a tempestade do que para Jesus. Eu afundei, Vinícius. Mas eu quero falar algo para você. Quando Pedro afunda, a Bíblia fala um versículo. Que eles foram até o barco e a tempestade cessou. Agora, pensa comigo. Eles estão no meio do mar. Jesus e Pedro estão no meio do mar. Qual era a única forma deles caminharem até o barco? Era caminhando de novo sobre as águas. Então eu quero falar algo para você. Quando Pedro afunda, eu imagino Jesus pegando ele pela mão e falando: homem de pouca fé, por que duvidaste em mim? Mas eu imagino Jesus colocando Pedro sobre as águas novamente, falando: agora você está comigo. Agora você não precisa olhar para mim, porque eu estou do seu lado, Pedro. Eu estou segurando a sua mão, Pedro, e agora eu vou com você até o barco. Ei, você não entendeu. Eu não sei se você já desistiu da sua casa. Eu não sei se você já desistiu da sua família. Mas eu quero falar algo para você. Se você afundou, Jesus hoje está te pegando pelas mãos, te colocando de novo sobre o problema e te falando: agora nós vamos caminhar por cima junto. Agora nós iremos vencer junto essa dificuldade. E nenhuma tempestade é capaz de te afundar quando você está comigo. Aleluia. A Bíblia fala que eles chegaram até o barco e a tempestade acabou. A tempestade se cessou. Irmão, olha para mim. Você quer vencer essa tempestade que você está enfrentando? Sabe, você quer vencer essa doença, esse problema familiar que você está enfrentando, essa dificuldade da sua vida? Você quer vencer? Faça o seguinte: mantenha os olhos em Jesus. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Não olhe para a doença, olhe para Jesus. Não olhe para o problema na sua casa, olhe para Jesus. Porque se os seus olhos estiverem focados em Jesus, não tem tempestade, não tem doença, não tem problema. Nada é capaz de te parar quando os seus olhos estão focados em Jesus. Quando os seus olhos estiverem focados em Jesus, você irá caminhar por cima do seu maior problema. Você irá caminhar por cima da sua maior dificuldade. Mas se hoje você já afundou e pensa que não tem mais esperança para você, Jesus está dizendo o que Isaías fala: eu te tomo pela mão direita e te digo, eu estarei contigo. Se você já afundou, se você não tem mais esperança, se você acha que não tem mais esperança, hoje Jesus está te pegando pela mão direita e te falando: agora nós iremos caminhar juntos sobre as águas, agora nós iremos caminhar juntos sobre a tempestade, porque comigo nenhuma tempestade é capaz de te assustar, de te afrontar e de te causar medo e de te afundar. E é isso. Aqui eu termino a mensagem falando para você: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Ele sempre estará com você.
Ele sempre estará ao seu lado. Ele nunca desistiu de você. Ele sabe o problema que você está enfrentando. Ele sabe a sua dificuldade. Ele te conhece. Mas confia nele de todo o seu coração. Não tire os olhos dele. Não tira os olhos de Jesus. Porque se os seus olhos estiverem focados nele, nenhuma tempestade é capaz de te paralisar. Se os seus olhos estiverem focados em Jesus, você caminha por cima da tempestade com ele. Mas se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. E aí você vai ter que pedir ajuda. Porque Jesus ajudou Pedro. Mas depois que ele falou, salva-me, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Jesus sempre vai ter a mão para te estender. Mas você precisa clamar por ajuda. Se você afundou, clame por ajuda. Se você afundou, clame por ele. Fala, Jesus, eu te cansei, eu afundei, parece que eu tô sem esperança. Me ajuda, salva-me, Senhor. E ele estará lá para te salvar e para te falar, não precisava duvidar de mim. Era só manter os olhos em mim que você não ia afundar. Era só você manter os olhos em mim que essa doença ia se tornar cura. Se você pensa que não tem mais jeito a sua história, mantenha os olhos em Jesus, porque para a doença ele traz a cura. Para a tempestade ele fala, chega, e a tempestade se acalma, porque nenhum problema é capaz de assustar Jesus. Então mantenha os olhos nele, porque você não irá afundar. Mas se você desviar o olhar dele, aí você irá afundar. Amém? Não tire os olhos de Jesus. Jesus, Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que nós possamos acreditar de verdade. Que se os nossos olhos estiverem focados em Ti, nenhum problema, nenhuma dificuldade é capaz de nos derrubar. Nenhum problema. Se nossos olhos estiverem focados em Ti, Jesus, nós iremos caminhar por cima junto com o Senhor. Que pessoas que entraram aqui desesperadas, angustiadas, possam sair com uma certeza que se nossos olhos estiverem focados em Ti, nenhuma tempestade é capaz de nos derrubar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.